Fala Sucesso, tudo bem com você? Que bom te reencontrar, estamos juntos. E eu aproveito o início do nosso programa, do nosso bate-papo, do nosso podcast para fazer aquele convite muito especial. Se inscrever no nosso canal para saber de tudo que acontece, ativar as notificações, assim você realmente participa e também comentar, compartilhar esse conteúdo que é sempre muito importante, sempre tem alguém muito relevante trocando uma ideia com a gente. E hoje eu quero que você preste bastante atenção no assunto que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida. Talvez pensando num vizinho, num amigo, numa pessoa próxima ou até mesmo no seu caso. É um assunto que realmente chama a nossa atenção e a gente está aqui para ajudar todo mundo que precisa. Estamos recebendo a doutora Graziela Ferreira, que é especialista em um monte de assuntos importantes, mas nós vamos falar aqui sobre depressão. E eu quero aproveitar e já mandar um abraço para todo o pessoal do IESB. Sempre um prazer receber os profissionais, os especialistas de lá. Trabalho super relevante para a nossa sociedade ali no IESB, né, Graziela? Isso, muito obrigada pela oportunidade. É sempre muito importante falar de saúde mental e especialmente de depressão. A gente está vivendo um momento da humanidade em que as pessoas estão sendo mais atingidas do ponto de vista da saúde emocionalmente? Sim. A perspectiva é que em 2030 a gente tem a depressão como a maior comorbidade de óbitos no mundo. Meu Deus, daqui a 8 anos. Isso. Antigamente, quando a gente falava 2030, estava longe. Coisa, né? Dos Jetsons, longe, né? Aquele desenho. Isso. Agora está logo ali, né? E a pandemia não facilitou isso, né? Então, na verdade, facilitou esse dado, mas não facilitou a vida das pessoas, né? Então, nós estamos aí com um aumento significativo dos casos de depressão hoje na população de uma forma geral. No Brasil, não é diferente. Quando a gente fala de depressão, né? Início da nossa conversa aqui, eu falei, olha, presta atenção, o papo vai ser relevante, talvez tenha alguém aí da sua família, do seu círculo de amigos. Quais são os primeiros sinais de depressão? A depressão, ela é muito confundida com tristeza. Pois é. Né? A tristeza é um sentimento que todos nós temos. Mas a depressão, ela parece um desamparo que ele se mantém por mais tempo. Certo. Né? E ele é mais profundo. Então, o sujeito parece que está numa situação em que ele não consegue sair de uma situação aversiva, de uma situação inescapável. Né? Então, a perda de um ente querido pode se transformar num luto. Como um luto normal, que qualquer sujeito vai sentir, mas se esse luto se torna arrastado, complexo, em que começa a dificultar outros aspectos da vida dele, a gente já começa a pensar aí num sinal de depressão. Tem algum tempo, assim, podemos dizer, que seria considerado um luto normal, daquela tristeza, falta, saudade, sei lá, 1 ano, 2 anos, ou não tem esse estudo? Existem alguns dados que mostram períodos específicos para perdas específicas, mas a gente costuma dizer uma sensação de tristeza leve, ainda que leve, mas que é arrastada por uns 2 anos, isso a gente já considera uma depressão que a gente chama de istímica, né? Uma depressão mais leve, mas ela sim já é considerada uma depressão. A gente vai ter, por exemplo, depressão pós-parto. A depressão pós-parto vai estar circunscrita ali ao período pós-parto, puerperal, mas se a gente passar de 2 anos, a gente já considera que isso também seria mais agravado. Agora, depende também da quantidade de sintomas que esse sujeito apresenta. Então, ele modificou o ritmo biológico, ele não dorme, ou ele dorme demais, ele não come, ele come demais. Isso tudo são sinais que mostram aí, porque antigamente a gente achava que depressão necessariamente tinha postura de depressão. Então, o sujeito tinha que estar mais cabisbaixo, ele ia dormir demais. Isso não é verdade, né? A gente tem uma depressão com agitação psicomotora. Então, às vezes, o sujeito também. Então, às vezes, o sujeito está trabalhando normalmente, mas o humor dele é um humor mais deprimido. Então, é preciso ver se isso tem interferência em outros aspectos da vida. Ele deixou de ter o grupo social, ele deixou de fazer atividades que são reforçadoras, prazerosas. Então, isso a gente já começa a levantar um sinal de alerta. Falando agora com aquela pessoa que talvez esteja desconfiada também de estar passando por isso, pela depressão. Nós falamos de sintomas psicológicos, sintomas comportamentais. Existe algum tipo de sintoma físico também que pode estar associado à depressão? Algumas doenças alguns transtornos estão associados também aos sintomas depressivos. Manchas no corpo, alterações gastrointestinais. Olha que interessante. Então, isso tudo também pode ser um sinal, mais uma característica daquele quadro. Mudança de hábito de sono também? Sono, alimentar, de apetite sexual. Então, você tem uma série de fatores aí que envolvem outros aspectos da vida, né? Outras questões
do nosso ritmo biológico natural. Alguma coisa relacionada assim com batimento cardíaco mais acelerado, tem a ver também ou não? Também. Alguns quadros de depressão, eles se assemelham a quadros de ansiedade. Então, você pode ter taquicardia, que está envolvida ali. Ou, às vezes, a gente tem um quadro de ansiedade associado a um quadro depressivo também, né? Certo. Uma dúvida que surgiu aqui, né? Você falou sobre como esse número tem aumentado na nossa geração, né? Já vem de gerações passadas, mas vamos falar da nossa geração. É genético, ou seja, as próximas gerações vão herdar isso ou não? Como é que... Então, os transtornos emocionais, de uma forma geral, parecem ter aspectos genéticos ali que a gente desconhece. A gente ainda não sabe qual é especificamente o gene que está ali marcando ou qual é o marcador específico. Hoje tem uma tendência na ciência da epigenética dizer o seguinte: eu tenho tendência genética, mas não necessariamente eu tenho a manifestação daquele gene, então não necessariamente eu terei. Você tem irmãos gêmeos, univitelíneos, né, que um tem depressão, o outro não tem. Uhum. Agora, existem circunstâncias da vida que podem favorecer o desenvolvimento. Então, por que um sujeito perde, sei lá, um ente querido e vai ter depressão, o outro perde e não vai ter depressão? Né? Então, parece que alguns fatores genéticos, existe um fator genético, mas que isso não é um determinante. Eu acho que é importante dizer isso, né? A gente ter a característica genética não significa necessariamente ter o transtorno. E todo mundo pode ter? A priori, sim. Uhum. A priori, todo mundo pode ter. O quanto a pessoa consegue, durante a vida dela, lidar com os períodos de conflito, de sensação de estresse crônico, por exemplo, e ainda assim não entrar em depressão, isso é de cada sujeito. Uhum. Tem uma faixa etária assim que apresenta mais tendência, vulnerabilidade ou não? Tem. A gente tem isso no final da adolescência, início da vida adulta. Essa transição. Esses períodos de crise, né, de mudanças da nossa vida. Ali a gente considera até a partir dos 14 anos, que você tem também mudanças hormonais significativas, e isso também pode ser um fator de risco. Mas, impressionantemente, a gente tem visto aumentar muito os quadros depressivos na vida adulta avançada, né? Os idosos, aí a gente considera entre 60 a 65 anos, já é uma fase agora também de risco. Talvez associado com solidão, com... O ninho vazio, né, a saída dos filhos, a aposentadoria ou perspectiva de aposentadoria, não necessariamente se aposentou, mas está próximo de um processo de aposentadoria, mudanças da vida, um aumento às vezes de custo de vida, de remédios, de plano de saúde, enfim, você tem muitas mudanças em determinadas faixas etárias que caracterizam aí risco. Alguma categoria profissional assim que tem mais tendência? Eu vou dizer... Jornalismo. Talvez as escolhas não sejam aleatórias, né? Não tem nenhum dado que eu possa te dizer assim, talvez de uso de medicação. Aí Entendi. a gente tem. É Talvez mesmo? profissionais de saúde buscam mais o uso da medicação do que os que não são da área da saúde. Talvez por conhecimento ou acessibilidade. Então, não sei dizer se eles teriam mais diagnóstico ou buscam mais ajuda, né? Mas assim, como é que faz então para uma pessoa que está assistindo a gente e que de repente começou a juntar um ponto ali, olha, eu estou com esse sintoma, esse aqui nem tanto, opa, esse aqui eu preciso... Que tipo de ajuda se busca para identificar se tem mesmo a depressão? Um aspecto importante é que a depressão pode ser tratada de diversas formas, né? É importante procurar um profissional de saúde, pode ser tratado de forma medicamentosa, com um médico, um psiquiatra, ou pode ser tratado também, ou também em conjunto, com um psicólogo, um psicoterapeuta. A depender da gravidade do processo depressivo, a psicoterapia vai funcionar muito bem para esse paciente. Às vezes ele não precisa da medicação, né? Que às vezes a pessoa tem muita resistência, não quero usar a medicação. Às vezes ele vai precisar, e muitas vezes ele pode tratar isso com a psicoterapia. Então, a ideia é buscar um profissional de saúde, um psicólogo ou um médico para poder fazer essa avaliação. Uma pessoa que faz o tratamento e que vence a depressão, ela tem o mesmo risco de voltar a ter que qualquer outra pessoa ou é necessário uma atenção maior? Na psicologia, a gente nunca fala em cura. Certo. Porque cura é como uma virose, né? Você foi acometido e você pode pegar novamente. Então, na psicoterapia, a gente também trabalha com a perspectiva de que ele aprendeu a lidar
com aqueles sentimentos, ele aprendeu a trabalhar aquela sensação e está melhor, diminuiu os sintomas, mas isso não significa não voltar a ter novamente. Geralmente, as pessoas que fazem psicoterapia ficam mais espertas, assim, no sentido de... Primeiro sinal. Exatamente, elas já conseguem dizer. Interessante que o paciente chega no consultório e diz assim, eu acho que eu não estou bem, porque eu já comecei a ter menos tempo de sono. Então, ele já sabe identificar quando ele está entrando num risco, e aí ele já estabelece ali mudanças na vida dele para melhorar a qualidade de vida e não entrar no processo depressivo. A gente tem também um hábito cultural, pelo menos eu tenho essa impressão, professora, de diminuir a seriedade do assunto, né? Às vezes, mesmo sem perceber, quando se fala de depressão, dá a entender assim, que é algo que a pessoa não está sabendo lidar bem com determinada situação. Mas você me trouxe uns números aqui que são muito preocupantes, né? Por exemplo, o número de suicídios a gente sabe que tem crescido muito, e a depressão é um fator assim, que contribui muito, né, para o suicídio. Que alerta a gente tem que fazer para as pessoas que têm os sintomas e também para quem está perto, para não achar que isso é uma coisa de só menos importância? É importante dizer isso, porque muitas vezes a depressão é entendida como frescura. Então, imagina, deprimiu, esquece isso, né? É assim, quer dizer, como se a gente pudesse escolher sentir ou não sentir algo, né? Claro que a gente aprende a lidar com aquilo, mas a gente não escolhe sofrer ou não sofrer, senão ninguém ia escolher sofrer, imagina. É importante avaliar se a pessoa está começando a perceber que o humor dela está mais taciturno, que ele está mais fechado, que tudo está deixando muito emotivo, muito reativo, que não necessariamente vai estar chorando, vai estar brigando mais, né? Está dormindo menos, está comendo menos ou mais. Euforia também? Também. Olha só. Porque a euforia está muito próxima ali da depressão. O transtorno bipolar é isso, né? Ele vai de um polo ao outro. Não é de um dia para o outro, não é no mesmo dia que as pessoas, eu acordei ótimo, agora estou péssimo. Não é assim, né? É um processo. Mas mesmo assim já é um sinal, é um sinalizador de que alguma coisa não está bem. Se for alguém próximo, né, avaliar, porque incrivelmente 80% dos casos de autoextermínio a gente sabe que teve uma sinalização anterior. Estava dando sinal. Dá um sinal. O problema é que a gente não presta atenção aos sinais. Entendi. Né? Então é dar relevância a todos os sinais. É claro, eventualmente pode ser para chamar atenção? Poderia, mas e se não for? A gente não pode arriscar. Sim. Então a gente leva a sério todo e qualquer sinal. Até porque na psicoterapia a gente trabalha isso, né? O que o paciente está trazendo tem alguma relevância, senão ele não estaria trazendo. Então, independente de ser para chamar atenção ou para... Enfim, porque ele realmente está sinalizando um desejo, né? Um desejo genuíno de não permanecer, de não ficar ali naquela situação, é importante dar atenção a esses aspectos. E quem vai saber, de fato, se é só enfim, a pessoa quer chamar atenção, ou se ela está realmente com um problema, é o profissional, né? O profissional e que vai saber lidar com isso, dando a intensidade do tratamento necessário para lidar com aquela situação, né? Isso. Rede social deprime? Ou alegra, não sei. Quando a gente está só olhando a grama do vizinho, sempre mais verde. Sempre. Porque ninguém sofre na rede social, né? Ninguém. Está todo mundo feliz. Não é verdade? Então... Todo mundo de férias. Eu não sei, mas tem um poder de adicção enorme, né? Então, talvez isso, a necessidade de acessar, ou de mostrar, ou de participar, né? É um processo de inclusão também, né? Social. Então, os nossos processos sociais, eles são fundamentais para a nossa saúde ou adoecimento mental. Pois é. E porque também acaba que a pessoa interage tanto virtualmente, mas ela vai meio que se isolando na vida real, né? Porque ela está tão envolvida com aquilo, é uma coisa que demanda tempo, energia e tal. Isso. Mas Esquece de interagir. Exato. Esquece de interagir, né? Mas eu fiz essa pergunta mesmo, inicialmente brincando, mas assim, esse mundo tão inclusivo do ponto de vista digital, em que exige um processamento mental da gente o tempo todo, né? Não se desliga, você dorme ali pensando em algo e acorda. Isso de alguma maneira causa também um gatilho para questões emocionais, mentais? Se a gente pensar em burnout, sim, né? Se a gente pensar num esgotamento emocional, afetivo, enfim, né? De ansiedade, eu pensaria que a gente não vai conseguir fugir muito disso, né? A gente está num mundo muito acelerado. Muito. Não à toa, a gente começa a ouvir agora o WhatsApp, tem que ser em 2.0, não dá mais para ouvir. Não.
as pessoas falando normalmente. Isso Sim. tem um impacto. Isso tem um impacto em como a gente processa as nossas informações e, obviamente, como a gente processa as nossas emoções. Não, e a gente coloca em 2 vezes, né, em 2x, e fica fazendo outras coisas, né? Você tá ali, a pessoa... E você tá ali resolvendo outra coisa. Isso. O nosso nível de atenção mudou. Total. Nossa capacidade de ouvir o outro e esperar o tempo do outro, né? Essa reverberação que era tão importante. A gente fala que o córtex, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado. A gente fala que o córtex controla as nossas emoções mais primitivas, né? Então a gente não está deixando esse tempo de reverberação e de controle das emoções básicas, né? Uhum. Então, talvez a gente esteja caminhando para uma desregulação aí no processo emocional também. Eu percebo essa coisa também de você ter a possibilidade no ambiente digital de pular, né? Você não espera o processo todo, né? Então você está lá, você quer ver um vídeo, aí vem uma propaganda, aí você pula porque você não quer ver aquilo. Tudo bem, às vezes incomoda mesmo, mas o que eu quero dizer? Que há 10, 20, 40 anos atrás a gente sabia que para tudo tinha uma espera, né? Hoje as pessoas querem a satisfação imediata, né? Isso. E o tempo é outro, né? O tempo de espera, o tempo emocional é outro. A gente precisa frear um pouco para poder entender o que está acontecendo. A gente não tem tempo de entender o que a gente está sentindo. Eu sou do interior, né? Sou do Paraná. E, obviamente, a gente sabe que a depressão atinge o mundo inteiro e todas as populações. Porém, de uma forma, assim, bastante, vamos dizer, superficial, fala-se assim. Ah, mas se ele viesse aqui para a roça, não iria deprimir, né? A gente sabe que não é isso, não tem a ver essa questão. Mas o que eu quero chegar com esse comentário? O fato de vivermos uma vida tão urbana, uma vida tão ligada às coisas, assim, de... Enfim, e a gente não ter contato com as pessoas, contato com a natureza, um tempo para parar, enfim, para contemplar. Isso também, de alguma maneira, estimula esse estilo de vida, um pouco de angústia. Talvez essa questão da aceleração da vida moderna, né? Eu não vou nem dizer que é só da cidade, mas o que demanda muito trabalho, que deixa a gente em estado constante de estresse. Sim, a gente em laboratório, o que a gente faz? Como é que a gente reproduz depressão em animal? Como? A gente não chega no laboratório, o animal levanta a pata e diz, eu estou deprimido, né? Testa droga em mim, enfim. O que a gente faz é submeter o animal, com todo respeito aí ao Comitê de Ética Animal, enfim. São modelos de estresse crônico, que a gente faz com a gente também, né? Então, eu acho que a vida moderna tem isso, né? A gente se submete a muita estimulação, muito estresse, e isso, com o tempo, se cronicamente, o sujeito não consegue ter as fugas emocionais no sentido de prazer, de descanso, de repouso, de respirar. Pausas importantes, a gente talvez esteja caminhando para adoecimento mesmo. Ô Graziela, tem níveis de depressão, por exemplo, autismo, né? Alguns especialistas dizem que tem níveis, graus. No caso de depressão, tem ou não? Tem, a gente tem aí um grau mais leve, que a gente chama até de distimia, e a gente tem casos mais graves, né? Agora, o mais grave não necessariamente é um mesmo pacote. A gente tem sintomas diferentes, mas vão ser considerados aí os grupos aí que estão nesses sintomas como casos graves de depressão. Uma pessoa que de repente tenta, por exemplo, tirar a própria vida, demonstra que está realmente num caso grave. Poderia. A gente tem níveis moderados também que você já tem tentativa de autoextermínio. Muitas vezes não é uma tentativa assim tão agressiva. Você tem tentativas que são mais agressivas e tem tentativas menos agressivas, mas as duas são risco de qualquer forma, né? Não tem assim, essa daqui foi mais leve, tudo bem, né? Esse aqui tentou alguma coisa, o outro tentou outra coisa, tudo bem. Não, os dois são graves. Certo. Né? Mas... Deixa eu ver se eu vou acertar o barulhinho aqui. Não é esse. Vou fazer um quadro aqui agora. Etiqueta social. É tão importante a gente saber como se comportar, porque a gente herda, né, comportamentos que não são legais e que precisam ser mudados, né? Então agora pensando nos amigos, nos familiares, que tipo de atitude não é legal, que tipo de atitude a gente acha que está ajudando, mas no fundo está colocando a pessoa mais para baixo, comentários, o que você daria de dica para a gente, já que se a gente fizer um exercíciozinho bem rápido, a gente vai perceber que ou a gente está com algum sintoma ou alguém próximo está demonstrando, e é importante ajudar e evitar comentário que atrapalha, né? É um comentário que talvez não seja só da psicologia, seja do mundo, né? Se colocar no lugar do outro. Empatia.
Empatia. Se a gente fosse mais empático, talvez a gente tivesse uma sociedade mais amena, né, nas suas relações sociais. Então, conseguir enxergar os fenômenos a partir do olhar do outro. Então, ele fez alguma coisa, a gente sempre acha que é com a gente. Certo. Né? Então, se alguém briga, eu falo, brigou comigo. Talvez ele tenha brigado com algo que ele não gosta em mim. Mas ele não brigou necessariamente só comigo. Né? E a gente começar a enxergar o que é que esse outro tá. Às vezes é um pedido de ajuda. Né? Às vezes, fulano nunca quer fazer tal coisa da família. Por que será que esse fulano não quer fazer a coisa da família? Você não se mistura, né? Isso. A gente já começa, porque você acha que é melhor do que os outros. Na verdade, a gente tem que olhar e dizer por que ele não se sente confortável com a família. Né? Talvez isso seja um pedido de ajuda. Então, talvez, né, uma dica fosse tentar se colocar no lugar do outro, tentar ver o mundo pelo olhar do outro. Eu acho que isso já ajuda bastante. Legal. Às vezes a gente acha também que companhia significa conversar, mas às vezes a pessoa só quer alguém do lado, né? Não necessariamente falar, né? Às vezes acontece isso também, né? Isso. Muitas vezes é interessante isso no consultório. A gente está no consultório e aí às vezes o paciente chega, mas é tão doído para ele falar sobre o que ele sente que ele não consegue. Sabe que a nossa área da fala, se a situação é muito aversiva, ela é inibida. Mesmo? É. Então, a gente não consegue falar de trauma, não é assim. Eu cheguei no terapeuta no primeiro dia e falei tudo que eu senti. Não é assim. É um processo. Né? Eu digo que psicologia, psicoterapia é comida de fogão a lenha, não é de micro-ondas. Né? A gente esquenta devagar, é um processo. E entender as emoções e conseguir lidar com elas também é um processo. Então, o paciente, às vezes, ele só precisa chegar ali e saber que ele está num ambiente seguro, que ele está num ambiente em que ele pode ser quem ele é, e que ele pode falar das dores dele. Mas isso demora, isso é um processo. É um processo de vinculação, é um processo para ele também se sentir seguro. Então é isso. Às vezes a pessoa não vai chegar e falar, por que fulano não me falou logo o que estava sentindo? Porque ele não deu conta de falar. A gente não é biologicamente preparado para falar das nossas dores. Olha que interessante isso. Isso. É como animais, né? Numa floresta, se a gente estiver em perigo, a gente vai emitir o mínimo possível de barulho. Eita. Faz sentido também, não tinha pensado nisso. Bem interessante. Criança também pode apresentar sintomas de depressão? Sim. Mas isso sempre ou de uns tempos para cá que se descobriu? A pergunta é, a gente descobriu agora, diagnostica agora, ou a gente não observava, né? Antigamente, criança não era nem considerada como uma pessoa importante para a gente poder trabalhar. Agora, quer dizer, isso antes, há muito tempo atrás. Agora a gente já olha para a criança como um processo de desenvolvimento e já consegue observar alguns sinais, sim, de depressão. E a criança, muito provavelmente, não vai conseguir verbalizar. Então, ela vai demonstrar isso em outros aspectos, em desenhos, em brincadeiras. Então, a gente fica atento a outros sinais com a criança, não só a fala. Vou fazer uma pergunta aqui, a resposta parece óbvia, mas vou, nas entrelinhas, trazer a dúvida. Depressão também é contagiosa? Por exemplo, se você trabalha num lugar onde as pessoas, de alguma forma, não têm uma saúde mental muito boa, isso pode também fazer com que você entre nesse buraco? Pode acontecer? Você perguntou para a pessoa mais enviesada do planeta. Polêmica! Por quê? Eu sou da área da neurociência, então eu não tenho como responder isso sem pensar em neurônio espelho. Certo. Nós temos áreas cerebrais designadas para imitar o outro. Olha que interessante. Então, para a gente poder viver em comunidade. Não é à toa que a gente escolhe os pares que se aproximam mais da gente. Né? Assim, que se parecem conosco, da forma de pensar, de agir, enfim. E quando a gente está próximo de alguém que tem um humor mais deprimido, sim, a gente pode ficar mais triste. É a mesma coisa que alguém que assista só filme, só drama. Drama. O humor dele vai ficar com humor mais... Não significa que vai ficar deprimido. Ou que vai ter o mesmo efeito para todos, isso, né? Isso, mas que o humor pode mudar, sim. Eu acredito muito nisso. Eu faço essa observação, você falou de filme, mas eu vou falar de música. Existe alguns estilos musicais, né, que meio que tem a depressão como combustível principal, né? E isso, em alguns aspectos, acaba até traduzindo o sentimento de muitas pessoas, tal. Mas eu, por exemplo, já tive amigos, tal, principalmente na juventude, né, adolescência, que entravam meio que num buraco
imitando o comportamento do cantor, das músicas, e aí já vinham os filmes, né? E quando você tirava a pessoa daquele ambiente, daquela circunstância, parece que ela florescia, parece que ela tomava uma vida de novo. Foi daí que surgiu essa dúvida, né? Se de repente pode ser contagioso nesse sentido, de estar imitando o comportamento de alguém, né? Isso. Não vou dizer que, então eu vou abandonar o fulano, porque o fulano está sempre deprimido, né? Mas não é isso. Não é isso. Mas se eu só estiver num grupo em que tudo for muito ruim para eles, a tendência é do meu humor também ficar mais entristecido. Atividade física. Ajuda muito. Boa alimentação. Ajuda muito o quadro. Sono. Exposição ao sol, em horários adequados. Que legal. Dormir bem. Agora, quem consegue, né? Então, dormir. Comer direito. Problema, comer tomar bem. sol. Não se estressar muito, ter um ótimo trabalho. Quer dizer, é muito difícil fazer tudo, né? De ter uma vida extremamente saudável. É muito difícil, né? Não à toa a gente está vendo também as pessoas adoecendo mais. Fazer uma piada aqui sem graça, me perdoem, por favor, você que está em casa, doutora também. O fulano, né, foi tentar essa vida e tentou, não conseguiu e se deprimiu porque não conseguiu. Porque, na verdade, a gente se cobra demais também. Se cobrar demais também é um perigo, né, doutora? Muito, assim, né? A gente se cobra muito e a gente sofre com isso, né? Então, é estabelecer padrões, metas que sejam alcançáveis, né? Também não posso querer, eu quero ficar milionário daqui para amanhã. Mas isso tem uma relação direta com amadurecimento. Também. A gente, quando tem 15 anos, acha que vai ficar milionário com 30. Sim. Né? Aí, quando a gente tem 30, a gente percebe que a gente não vai ser milionário. Vai precisar de mais um tempinho. Então, não tem problema. Aliás, é importante a gente almejar algo. Né? Quem também não tem perspectiva nenhuma, não tem para onde caminhar. Equilíbrio, né? Isso, mas não pode ser também algo do inatingível, porque isso complica, né? Você vai se frustrando o tempo todo porque você não alcança aquelas metas que você estabeleceu. Então é importante. Onde é que a gente te encontra? Bom, eu estou no IESB, sou coordenadora da psicologia, tanto na Asa Sul como na Ceilândia. Que legal. E interessante dizer que a gente tem lá clínica social que atende essa população. Mesmo? Que faz plantão psicológico, então a gente pode atender as pessoas por ordem de chegada. A gente tem os atendimentos agendados e tem os atendimentos por ordem de chegada para as pessoas que estão em crise e que precisam de ajuda. Importante, vamos prestar atenção nesse assunto. A saúde mental faz toda a diferença e às vezes a gente negligencia não somente a própria saúde, como também de quem está por perto. Rede social? Tem? Tem o do IESB. Legal, divulga pra gente. Então, a gente tem a rede oficial do IESB, tem o Psi-IESB também, que é do curso de psicologia. E tem a rede social do IESB, o Instagram, tem o nosso site do IESB.br e também tem o Instagram oficial do IESB, que é, botando IESB no Instagram, você já nos localiza. Ficar triste assim é normal, né? Normal. É normal sentir todas as nossas emoções. Eu brinco até alucinar. Mas controladamente. Então, quando você está quase sonolento, você dá uma confusãozinha mental, tudo bem. Agora, se essa confusão mental vier na vigília, quando você estiver acordado, aí é um sinal de alerta. Então, fica triste um dia, 2, aconteceu algo terrível e você está triste, é normal. Eu fiz essa pergunta, estava preocupado porque eu fiquei triste agora, porque a conversa foi tão boa, passou tão rápido, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai ficar feliz em breve de novo, porque já está convidada para voltar aqui, Graziela, para falar mais sobre esse assunto que é muito importante. Muito importante mesmo a gente dar atenção a esse assunto e também se preocupar, né? Porque, de fato, todos nós estamos vulneráveis hoje, né? Sim. Não há ninguém imune a qualquer sensação, nós somos humanos e é para isso que a gente lida com as coisas o tempo todo, né? A gente também sem emoção não teria graça essa existência. Verdade. Eu tenho certeza que você gostou também. Então, por favor, não se esqueça. Se inscreva no nosso canal, acompanhe tudo que acontece no nosso Fala Sucesso. E se você quiser que a gente continue tratando desse assunto, deixe seu comentário também. Compartilha não somente o conteúdo completo, como também os cortes, porque certamente vão ajudar as pessoas que a gente gosta e estão próximos da gente. Obrigado pela sua atenção. Valeu!